Vocês atravessaram aí o Jordão, o Mar Vermelho, o Rio Preguiça, o Rio Anil, né? Vocês atravessaram aí o Rio Amazonas. Que chuva, hein? Muitos relatos, né, de muitos lugares da cidade alagados, mas que bom que vocês vieram, viu? Graças a Deus. Nós temos já uma audiência de mais de 160 aparelhos ligados no YouTube. Shalom a você que está nos assistindo aí da sua casa. E em média deve ter 2 a 3 pessoas linkadas, né, no mesmo acesso. Então já estamos aí talvez com uma presença de mais de 300 pessoas assistindo online nesse momento, e tenho certeza que Deus vai abençoar você aí aonde você está. Amém? Eu quero agora trazer uma palavra que eu ministrei quinta-feira passada na Rede de Homens. Quem estava aqui na Rede de Homens? Temos aí alguns. E achei muito importante repetir essa mensagem, porque é uma palavra que traz um rema, né, uma revelação para o que nós estamos passando em relação à pandemia, mas é uma palavra que traz comandos de como a gente enfrentar esta pandemia, porque uma coisa muito importante é nós termos consciência do que está acontecendo e por que está acontecendo e o que fazer. Se você souber o porquê dessa pandemia e você souber o que fazer por causa dela, pronto, você vai passar, vai vencer e vai cantar lá no final o hino da vitória. Amém? Então, para isso, abre a sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. E vamos ler até o versículo 25. Quem encontrou aí? Diga achei. Está no ponto. Ok? Diz assim o texto: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te,
porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Versículo 26, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. O tema da nossa mensagem é restituição. Em tempos de crise, em momentos difíceis. Sem dúvida estamos passando um momento muito difícil da história, da humanidade, da história global, que é essa pandemia. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem respostas para tudo que aconteça, seja no passado, no presente, e tem respostas para as coisas que vão acontecer no futuro. O contexto histórico que nós estamos tratando de Joel, o povo está sendo castigado por uma praga, por uma peste, mas isso aconteceu porque este povo, ele se afastou de Deus. E quando a gente lê o Velho Testamento, a história de Israel no Velho Testamento, toda vez que o povo de Israel se afastava de Deus, se voltava contra Deus, vinha juízo, vinha castigo, Deus ajustando para que aquele povo voltasse para o propósito inicial. O povo de Israel, ele nasce com um propósito, escolhido a partir de Abraão, que gera uma nação, e dessa nação a promessa de vir o Messias. E é claro que esse povo ia ser tentado e levado a se desviar desse propósito para tentar frustrar os planos de Deus, a salvação, a promessa do Messias que viria e veio deste povo, que é Jesus Cristo, para salvar toda a humanidade. Bem, essa história fica registrada, mas também fica como um exemplo para que, se algo acontecesse no futuro semelhante, pudéssemos ter os passos, os comandos, as orientações do que fazer. Nós estamos vivendo esse tempo e o que a gente percebe é que o mundo, as autoridades, as pessoas, elas estão desorientadas, elas não sabem o que fazer. Desde o início dessa pandemia a gente vê os conflitos, direção do presidente da República, uma orientação, governadores outra orientação, prefeitos têm outra direção. Tem politicagem nisso? Também tem, mas também tem a falta de orientação. Eles estão desorientados, eles não sabem de fato quem tem a razão. Nenhum deles tem razão. Eles não sabem muito bem o que fazer, como resolver o problema. E as coisas parecem que só se agravam, por mais que eles tenham medidas, mas que são medidas que não estão resolvendo o problema. Lockdown não resolve, a vacina está vindo aí, estão acreditando que vai resolver, mas no auge da vacinação tem um pico da pandemia. Então eles estão confusos nisso. O problema do Brasil de saúde sempre existiu. Eu lembro que muito antes de pandemia, socorrões já estavam superlotados, pessoas pelos corredores, para conseguir consulta, marcação de meses, de 6 meses para conseguir uma cirurgia, fila, e dizer que a saúde está um caos por causa da pandemia, sempre esteve.
É claro que agora se agravou tudo. E nós precisamos resolver outro problema, o problema do trabalho, do sustento, de quem precisa levar alimento para casa, que quem precisa dar um pão para um filho que chora com fome. Enfim, essa nação está em desespero. Mas a Bíblia tem resposta. Mas por mais que as coisas estejam críticas, difíceis, parece que as autoridades têm demorado a perceber que esse problema é espiritual. A origem do problema aqui, nesse contexto histórico de Israel, aparentemente parecia ser econômico, parecia ser político, mas era um problema espiritual. E é necessário Deus então enviar o profeta Joel para falar: olha, esse problema é espiritual. O problema é que vocês precisam se converter, vocês precisam se voltar para Deus, pois quem enviou as pragas, o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor, foi Deus quem enviou. Quem enviou, quem permitiu essa pandemia foi Deus. Porque eu tenho falado sobre a taça da ira de Deus. Tem um limite de pecado. Quando Deus resolve destruir o mundo com dilúvio, agora há pouco caiu uma chuva, ainda bem que não é dilúvio mais, que Ele prometeu não destruir mais a terra com dilúvio, com chuva, com água. Mas tem juízo. A taça se encheu e Deus disse: então vou dar cabo, e aí vem a proposta para salvar Noé e sua família e começar tudo de novo. E assim foi. E de tempo em tempo essa taça enche. E o que faz a taça da ira de Deus encher? Os pecados da humanidade. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais pecados cometemos contra Deus. E estava no limite, chegou na tolerância, a taça derramou. Jeremias capítulo 25, versículo 15 diz assim: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice, o vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações a quais eu te enviar. Então essa taça da ira de Deus, ela transborda, e aí vem o juízo sobre a terra, sobre a nação, sobre a cidade, como nós temos também o registro de Sodoma e Gomorra no Velho Testamento, cidades que foram destruídas porque o pecado chegou no limite que não dava mais para Deus tolerar. E tem que ter esse limite, porque se não tiver um limite, as coisas pioram mais ainda. E o homem, ele se autodestrói. Ele autodestrói. É interessante como esse Covid-19 ele age. Eu não sou nenhum especialista, não sou da área da medicina, mas a gente já tem lido e acompanhado algumas coisas, e ele ataca no organismo aonde há uma deficiência, aonde há uma fraqueza. E ali ele encontra células deficientes, células doentes, e ali ele se multiplica e toma de conta do corpo. Mas uma pessoa que está com a vida saudável, com a sua imunidade em alta, com uma boa alimentação, se ele está tranquilo, se ele teve uma vida que ele não fumou, que ele não bebeu, que ele não se drogou, ele tem muito mais chance de superar e de vencer. Ontem nós perdemos um nome importante no evangélico, o cantor Lázaro. Quem conhece? Perdemos. Um príncipe, um homem de Deus, um homem ungido. Muitas pessoas se converteram com suas músicas. E algumas pessoas perguntam: por que Deus levou? Tá, Deus tem os seus propósitos, tem a sua vontade permissiva, mas o irmão Lázaro, antes de se converter,
teve uma vida pregressa. E com certeza tinha sequelas no seu corpo, de efeitos. Conheço pessoas que são acometidas de câncer, por exemplo. Câncer na garganta, câncer no pulmão. E aí o médico pergunta: você fuma? Não, já fumei, mas tem 10 anos, 20 anos. Um amigo disse para o médico: eu tenho 20 anos que eu não fumo mais, mas esse câncer ainda é do tempo que você fumava. Deixa sequelas, deixa células doentes. Então observem como é que essa pandemia age. E é claro que ela também acaba se infiltrando, atingindo as emoções de quem tem as suas fragilidades emocionais e domina, atingindo também as fraquezas das estruturas da nação. E nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de crise, mas há uma promessa de Deus para restituir o que aconteceu em Israel. Deus mandou 4 sinais de juízo através de pragas. Primeira, o cortador. São avisos. Cortador, tanto o cortador como o migrador, como o devorador e o destruidor, são gafanhotos. Gafanhotos, literal. Que a gente precisa entender como é que eles funcionam. Mas eles também podem ser considerados ações malignas e que a gente percebe na nossa vida, que age conforme os gafanhotos. O que o cortador faz? Digamos que eu sou alguém que cultiva e vende flores. Esse é o meu trabalho, um exemplo. E aí, por um motivo de eu não estar muito linkado, firmado, ou não me importo muito com as coisas espirituais e recebo essa visitação maligna, o cortador, ele faz pequenos cortes na folha, no caso nas pétalas, pequenos cortezinhos. Aí você, como eu trabalho com flores, eu vou vender e cada uma delas custa R$2. Mas o comprador vai dizer assim: mas tem uns pequenos cortes aqui, já não tem a mesma qualidade. Aí eu digo para ele: então eu vendo a R$1,50. Ah, então tá bom, R$1,50 tá bom, porque eu também vou vender mais barato, porque o consumidor vai reclamar. Tudo bem, eu perdi aí 1/4 do meu lucro, mas mesmo vendendo por R$1,50, eu consigo ainda ter um lucro, pago as contas, dinheiro, e dá para passar. E aí eu não percebo o sinal, Deus me avisando, que eu preciso remover o cortador, e eu toco a vida para frente, tendo pequenos prejuízos. Mas como eu não ouvi este sinal, esse alerta, aí então é enviado o migrador, já são gafanhotos maiores. Esse migrador chega na lavoura, ele já vai cortar já pétalas inteiras. Ele já vai comer parte daquela produção agrícola ou do meu negócio, seja o que for. Ele já deixa um prejuízo maior. Aí eu já operei naquele mês no vermelho. Mas não, eu vou plantar de novo e mês que vem as coisas vão mudar. Não entendi o sinal. Aí foi enviado o devorador. Aí esse vem para comer a lavoura. Ele vem em nuvem. Ele deixa um prejuízo muito grande. Mas mesmo assim ainda não entendi. Aí vem o devorador. E o devorador, ele vem e ele acaba com tudo.
ele come tudo, ele arranca até as cascas do tronco das árvores, ele tira a vida de tudo aquilo que poderiam produzir, e às vezes leva até ao desespero aos donos da lavoura, que às vezes dão cabo até da sua própria vida, porque ele é o destruidor. Mas o povo parecia que estava cego de Israel, sem entender o que estava acontecendo, até que Deus envia o profeta e diz: olha, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, assim diz o Senhor, fui eu que enviei. Aí o povo, Deus tem a legalidade para enviar? Tem. E poderia muito bem dizer: quem deu essa terra que mana leite e mel fui eu. Quem fez de vocês um povo, uma nação, fui eu. E vocês fugiram do propósito. É hora de se arrepender. É hora de clamar. Quem sabe, disse o profeta, Deus pode se compadecer da gente. Nós estamos nessa situação. Precisamos clamar, buscar a Deus. Quem sabe Deus pode remover essa praga, essa peste, essa pandemia, essa maldição e esse juízo de sobre nós. Mas isso, as pessoas precisam entender que é por aí que está a solução. A solução não será política, a solução não será a vacina, a solução está no arrependimento. A origem desse mal, ele é espiritual. E aí Deus então começa a falar o povo e dar comandos. Bem, eu já sei o que está acontecendo. A pandemia é juízo. É fruto da ira de Deus, derramada por causa dos pecados dos homens, da humanidade. A pandemia é um instrumento para levar as pessoas a se arrependerem e se voltar para Deus, buscar a Deus. E isso acontecendo, virá a restituição. E Deus então começa a dar comandos através do profeta. Primeiro comando, ele diz: convertei-vos a mim de todo o coração. Convertei-vos a mim. Segundo, tocai a trombeta em Sião. A trombeta é o chofar que deveria ser tocado, proclamando a mensagem e a convocação do jejum. As pessoas precisam saber dessa verdade. Esse é um tempo que as pessoas precisam buscar a Deus. E elas estão como cegas, sem saber que direção tomar, questionando por que está acontecendo tantas coisas. É hora de tocar a trombeta para que elas possam nos ouvir. Que essa mensagem de hoje, através do canal do YouTube, possa ser compartilhada e muitas pessoas possam ouvir que é tempo de clamar, buscar, se arrepender e fazer jejum e oração. Próximo comando é esse: promulgai um santo jejum, versículo 15. Promulgai um santo jejum específico para combater essa pandemia. E eu fiquei feliz essa semana. O presidente da República recebeu a visita de alguns líderes evangélicos, líderes que representam o povo evangélico, e a pauta da audiência com o presidente era: presidente, é necessário que um jejum seja convocado. Temos que ter um jejum nacional.
Dentre eles estava lá o apóstolo René, que é o nosso líder, o meu líder direto. Estava o pastor Silas Malafaia, o apóstolo Carlos Augusto lá de Goiânia e outros. E graças a Deus que o presidente acatou a orientação, a sugestão e marcou para o dia 29/3 deste mês, segunda-feira, um jejum nacional. Um jejum nacional. Começamos a encontrar a saída. Chegamos na raiz do problema, do que precisa ser feito. Bom seria que governadores tivessem o mesmo entendimento e pudessem reforçar essa convocação de jejum. Bom seria que os prefeitos de cada cidade pudessem fazer a mesma coisa. Mas nós já temos uma palavra do presidente. Quando que isso já aconteceu no Brasil? Eu nunca vi acontecer. Mas é necessário acontecer. Então, dia 29, nós vamos estar em jejum. Você pode dizer amém? Então, proclamai uma assembleia solene. Versículo 16. Congregai o povo. Olha que interessante. Há estados que, nas medidas restritivas, mandaram fechar as igrejas. Não é uma decisão boa, porque o povo precisa se congregar. Deus diz: é hora de congregar o povo para orar, para clamar. Eu quero louvar a Deus porque você veio aqui nessa noite para se congregar. Você está num comando do Espírito Santo, numa direção de Deus. A importância de se congregar para levar para o céu um incenso de adoração de quem clama, de quem serve, de quem adora o Deus vivo, o único verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós adoramos a Ele, nós servimos a Ele, fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Buscamos a presença e a ação e a direção do Espírito Santo. E que bom que você venceu aí essa chuva e cortou águas e chegou até aqui. Eu lembrei agora de Israel, e lá tem um muro ocidental conhecido como Muro das Lamentações. E há um pacto daquele povo com Deus naquele muro, de ter oração 24 horas sem cessar. E quando chega no período de dezembro, janeiro, fevereiro, que é inverno, e esse ano inclusive nevou. Mas tem gente lá, no muro, debaixo da neve, orando. Mas não deixam faltar oração naquele lugar. Ele sabe o que é se reunir, congregar e não deixar de adorar a Deus. Mas quando é festa, verão, quando nós vamos, por exemplo, no mês de outubro, setembro, para tabernáculos, é quase às vezes impossível de chegar no muro, de tanta gente. Muita gente. Pensa num lugar difícil de andar. Mas aquele povo está ali o quê? Se congregando para buscar a Deus e clamar. Governadores, prefeitos, igreja é atividade essencial. Aqui nós clamamos a Deus. Aqui nós oramos. Aqui nós buscamos a face do Deus vivo. Aqui nós pedimos pela sua misericórdia. Aqui nós estamos nos congregando e juntos intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela sua vida. Então, cuidado para você
não tomar medidas que vai de encontro àquilo que poderia nos salvar, que a nossa esperança, a nossa salvação está nele. São Paulo, o governador, mandou fechar as igrejas. Teve um pastor que estão publicando essa reportagem numa crítica, no escárnio, mas que na verdade, ousadia, sabedoria e coragem. Um pastor em São Paulo resolveu fazer o culto dentro do ônibus coletivo. Levou a igreja, quem já viu esse vídeo? Muitos já viram aqui, levou a igreja para o ônibus coletivo, já que no ônibus pode ter aglomeração, ele está fazendo o culto dentro do ônibus. E que bênção, porque faz o culto, o ônibus sai pela cidade, na hora pela cidade, abençoa a cidade. Se o governador mandar fechar, nós vamos por dentro do ônibus, fazer o culto e orar pela cidade de São Luís. Mas não pode parar a adoração, a gente não pode deixar de clamar de a quem que pode de fato nos ajudar e remover essa maldição. Não podemos parar. Por isso, dentro dos comandos, Deus disse: congregai o povo, santificai a congregação. E diz assim no versículo 16: sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que um noivo e uma noiva faz na recâmara? Estão de lua de mel. E Deus está dizendo através do profeta: olha, não é tempo de lua de mel, pode vir embora. Ou seja, não é tempo de festa. Daqui para o dia 29 e 30 que vamos fazer o jejum, não é tempo de festa. Que suspendam as festas. E olha que Deus já traz sinalizações para a gente entender isso. Porque nessas medidas restritivas e nessa pandemia, qual é o setor que mais tem sofrido? O de festas. Os de bares. Porque senão as pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo, para a crise que nós estamos vivendo. Estão comendo, estão bebendo, estão se fartando, estão festejando, enquanto outros estão de luto, chorando a perda dos seus entes queridos. Enquanto outros estão lutando para manter o pão de cada dia em casa e desesperados porque estão sendo proibidos de trabalhar. Não é tempo de festa. Chegará o tempo da festa, mas uma festa, uma celebração a Deus, porque virá o tempo da restituição. Versículo 17, ele vai dizer: chorem os sacerdotes, chorem os ministros, e orem assim. E essa tem sido a nossa oração: poupa o teu povo, ó Senhor, poupa o teu povo. E através de uma genuína conversão, o Senhor vai se compadecer do seu povo. O Senhor se compadeceu do povo de Israel. E aí o Senhor diz: agora haverá a restituição. No versículo 20 ele diz: o meu exército que vem do norte, que era as nuvens de gafanhoto, eu o removerei para longe de vós. E aí ele vai dizer no versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O Senhor fez e vai fazer grandes coisas. Grandes coisas. E aí diz: não temais animais no campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vige produzirão com vigor. Alegrai-vos, ó filhos de Sião,
regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida, a chuva fará descer como outrora. É tempo de chuva, mas a chuva tem uma medida. Na Bíblia ela é chamada de temporã e serôdia. É a chuva na medida no início da plantação e a chuva na medida próxima à colheita para amadurecer o fruto. Ela cai no tempo certo. É tempo de chuva. Mas quando cai uma chuva além da medida, a gente precisa ficar atentos. Essa chuva que caiu antes do culto, além da medida, muita chuva. É chuva que você sente o impacto dela. É chuva que você fica ali apreensivo. Que tanta chuva é essa? Todos exclamam. É chuva que inunda casas, que causa prejuízo, que destrói imóveis, que alaga carros, que causa transtorno. Quando as coisas estão bem, até a chuva, ela vem na medida certa. Isso é um sinal. Chuva é sinal de bênção. Mas chuva além da medida é sinal que as coisas não estão bem. É sinal que as coisas não estão boas. E na terra precisa ter profeta para fazer a leitura dos céus, para fazer a leitura da geografia, para fazer a leitura do mundo espiritual, do que está acontecendo, para alertar o povo, para clamar a Deus, porque a promessa de Deus é chuva na medida. E quando a chuva vem na medida, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E aí no versículo 25, a promessa da restituição. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de vós. Igreja, povo que serve a Deus, povo que tem temor a Deus, em meio a essa pandemia, mas Deus está no meio da gente. Ele vai remover essa praga. Ele vai lançar fora esse vírus chinês. Mas a gente precisa clamar a Deus. Um jejum está sendo promulgado. Já foi anunciado. Dia 29/3 nós vamos estar jejuando. Dia 30 também vamos estar jejuando, porque nós vamos fazer o ato profético da Páscoa em família. Nós vamos clamar a Deus. O Brasil começa a encontrar o caminho da solução. E a solução não está em homens, não está em autoridades. A nossa solução, ela virá do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos orar nesse momento. Que comece o nosso clamor. Já sabemos o porquê dessa pandemia. Por que ela veio? Já sabemos. Chegamos no limite com Deus.
a afronta, os pecados, a imoralidade, a corrupção, a maldade, chegou no limite. Essa pandemia é um freio, é uma disciplina, e veio sobre todos, atinge a todos, justos e injustos, ricos e pobres, brancos e negros, de todas as etnias. A origem dela é espiritual, e a solução para combater ela vai ser espiritual. E chegou o entendimento. Chegou a hora, Brasil. Chegou a hora de clamarmos a Deus. Chegou a hora de buscarmos ao Senhor. Chegou a hora de jejuarmos juntos, num só propósito. E o Senhor vai se compadecer de nós e vai remover essa praga. Pai, nós tomamos por autoridade o nome do Senhor Jesus. Recebemos, ó Deus, a Tua palavra, a Tua profecia bíblica para nós e para esse tempo. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós clamamos e servimos ao único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Servimos ao Senhor Jesus, o nosso único mediador entre Deus e os homens, que pode nos salvar, que pagou o preço na cruz para perdoar os nossos pecados. Senhor, nós não dobramos os nossos joelhos diante de outros deuses, nem de outros deuses pagãos, nem de idolatria. O nosso Deus não é feito de ouro ou de prata, não é feito de prata ou bronze ou ferro, não é feito de madeira e nem de gesso. O nosso Deus está vivo, que ouve a oração e o clamor do seu povo. O nosso Deus é aquele que nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o Senhor diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E por isso nós nos congregamos, nos reunimos para buscar o Deus da nossa salvação, que vai nos dar o livramento e remover esse opróbrio sobre nós. E o Senhor nos dará a devida restituição, nos abençoará, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.